Olá, estamos iniciando mais uma aula do curso Revit do 3D ao Executivo e eu finalizei aquele arquivo que estava trabalhando para recomeçar com vocês e fixar alguns conhecimentos que aprendemos na aula passada. Então, aqui na aba inicial, quando que abre o Revit, nós vamos em Modelos, Novo, vamos escolher aquele template, lembrando que template é uma pré-configuração que a gente salva em um arquivo e já parte, já começa o nosso projeto de um passo a passo já avançado, tá bom? Então, aqui, criar novo projeto, ok. Vou desativar as macros para esse documento. A primeira coisa que vamos fazer é salvar esse arquivo. Então, arquivo, salvar como, tem que ser em projetos, tá? Se você salvar como modelo, será um tipo de template. E nós precisamos que seja salvo em projeto. Então, aqui eu vou voltar para a pasta que tem os documentos do curso. Então, o nome do arquivo, vou colocar como arquitetônico, vou salvar como curso, underline, revisão 0, que é o nosso primeiro estudo, então podemos colocar ele como revisão 0. Então, aqui, vamos colocar como salvar. E agora, vamos mudar as unidades do projeto. Então, a gente coloca sempre partindo de uma unidade de medida conhecida. Então, tudo que a gente construir dentro do Revit já vai ser naquela unidade de medida. Então, eu vou digitar UN de unidades. Aqui ele não está abrindo pelo comando. Então, vamos olhar aqui por gerenciar unidades do projeto. Então, aqui em distância, vamos trabalhar em metro, duas casas decimais, símbolo não precisamos colocar, e ok. Distância, comprimento, estão os dois iguais. Aqui em área, podemos deixar em metro quadrado. Ângulo, vamos deixar em graus também. Tá? E agora nós precisamos mudar aqui o símbolo decimal de agrupamento. Então, aqui, olha só, ele está dividindo como vírgula, vírgula e zero para contar o decimal. Vamos deixar como vírgula, tá? Aqui no meu teclado numérico, ele tem a vírgula junto aos números. Então, facilita na hora de colocar algum valor, deixa mais ágil o processo. Então, por isso que eu fiz essa modificação. Caso o teu teclado ele tenha o ponto mais próximo ao número, você pode deixar como ponto, tá? Então, aqui eu vou dar um OK. E agora sim, a gente pode começar a desenhar a nossa residência. Então, nós vamos aqui em navegador do projeto. Aqui, essa nomenclatura aqui dentro da aba significa aprovação de projeto técnico. Então, vamos abrir aqui no estudo de viabilidade antes, tá? Não vamos partir do levantamento topográfico, porque aqui nós vamos colocar apenas o terreno e será numa etapa avançada, tá? Então, aqui. Estudo de viabilidade, plantas de piso. Vamos verificar quantos níveis que já tem criados. Então, nós temos cobertura caixa d'água, cobertura, pavimento superior, pavimento térreo e nível jardim, tá? E tem o nível rua também. Vamos abrir uma das elevações para mostrar quanto que está a altura de cada um desses níveis. Então, eu vou abrir aqui fachada oeste, pode ser qualquer uma delas. Vou fechar esse pavimento térreo, que eu não vou utilizar, porque ele é de uma fase avançada. E agora vamos conferir como que está aqui. Aqui, nível da rua está em 0, nível jardim
tá? Como 0,10, pavimento térreo 0,4, pavimento superior 3,6 e cobertura 6,6. A nossa casa, como é um curso básico, nós vamos ter apenas o pavimento térreo, tá bom? Não vamos ter o segundo pavimento. Então, aqui a primeira coisa que a gente pode fazer é renomear, tá? Então, aqui nós podemos deixar como cobertura, mas aqui vamos colocar laje superior. Laje sup, indicando que é superior para não deixar tão longo essa nomenclatura. Então, aqui vou dar um OK. E aqui, cobertura caixa d'água, podemos deixar também que provavelmente será necessário. Então, aqui nós vamos mudar, colocar o mesmo nome, tá? Vou renomear, colocar aqui como laje superior. E vamos deixar como EVTEC. Vamos ver aqui na humanizada. A gente pode deletar esta planta, que não será necessário. Aqui, cobertura jardim, a cobertura, perdão, também vamos deletar. Vistas 3D, vamos ver se já existe alguma. Tem uma criada. E aqui os cortes, e aqui as humanizadas. Por enquanto, nós podemos deixar assim, já é o suficiente, tá? Aqui nos próximos, nós vamos precisar renomear também, mas pode ser numa etapa seguinte. Aqui em nível jardim, vamos elevar essas cotas, tá? Então, esses níveis, eles são extremamente importantes porque a gente vai anexar uma base com um topo. Então, quando que a gente coloca, por exemplo, constrói uma parede, a gente pode atrelar ela, fixar a uma base e a um nível. Então, ele já vai colocar a esta altura. Por exemplo, aqui ficará com 13,20 a altura dessa parede. Então, já está pré-estabelecido. Então, vamos organizar estes níveis. Vamos levar o nível do jardim um pouco mais acima, tá? Eu vou selecionar todos eles ao mesmo tempo, clicando no botão esquerdo do mouse, tá? Clicando aqui fora. Segura ele pressionado até selecionar esses. E agora vamos mover. Eu posso clicar aqui em um ponto aleatório, tá? Levar aqui para cima. Pode ver que ele trava quando que está na vertical e até aparece a nomenclatura ali vertical para ter certeza que está correto. E vamos colocar como 1 metro, tá? Ok. Aqui ele somou a altura que já existia. E agora, vamos deixar aqui uma altura um pouco maior entre o nível do jardim e o pavimento térreo. A gente pode fazer a mudança selecionando aqui esta altura, e como é um software BIM, ele já entende que precisa diminuir a altura em relação a esse. Então, por exemplo, aqui vamos colocar a altura total de 1,70. Pode ver que ele elevou aqui a altura e diminuiu este outro lado. Se eu aproximar aqui na base superior e inferior, ele também já apresentou algumas cotas. Então, são cotas temporárias. Sempre que aparecer uma cota azul, significa que ela vai aparecer só quando eu selecionar um elemento. Se eu clicar aqui onde não tiver nenhum elemento, ela some. Aqui apresentou de novo a altura, então é muito fácil da gente movimentar os elementos. Então, por exemplo, se eu quisesse deixar aqui essa altura de 50 centímetros, então eu vou selecionar o elemento que eu quero mover, tá? Na sequência, eu vou clicar no número que eu quero alterar e vou digitar a nova cota. Então, 50 centímetros. Agora aqui em cima ficou com uma distância de 3 metros. Vamos atualizar esta distância para 2,80. Então, 2,8, porque está em metros, e já atualiza. Esses dois níveis, nós não sabemos por enquanto quanto que ficará, mas vamos atribuir uma altura de 1,2 por enquanto, para deixar um pouco mais coerente. E aqui em cima, nós podemos acrescentar 1 metro.
Por enquanto, ficará assim os nossos níveis, tá? Agora, nós podemos ir para o pavimento térreo. Então, vamos lá. Pavimento térreo, lembrando que precisa ser aqui na fase EV, plantas de piso, técnica, e aqui pavimento térreo, tá? Se você tiver essas outras abas maximizadas, tem que minimizar, tá bom? Que daí facilita também para não se confundir nessa primeira etapa de projeto. Lembra como se fossem várias pastas, e cada uma dessas pastinhas vai guardar um arquivo, mas lembrando que é sempre um 3D, então faz parte de um todo, mas vai mostrar uma planta baixa, e essas são plantas de piso. Pode ver que tem as outras vistas, que é a vista 3D, a elevação e o corte. Nós podemos ainda criar as plantas de forro aqui dentro e fazer mais uma divisão. Então, vamos lá. Aqui, nesta planta baixa de pavimento térreo, nós vamos aqui em arquitetura e clicar em parede. Aqui em parede, olha só, habilitou uma linha verde, tá? Aqui em cima, que nós precisamos colocar informações de onde que está localizada esta parede. Então, a primeira coisa que nós precisamos colocar é onde que está a altura. Aqui está informando a altura, olha só, a altura desta parede. Por enquanto, se eu criar ela aqui na parte de visualização, ela vai criar com 70 centímetros, mas nós queremos que ela parta do pavimento térreo até a laje superior. Então, pronto. Agora você pode ver que não dá mais para mudar, editar este valor, porque ela está fixada com o nível superior, tá? Então, aqui, linha da localização. Esta parte é bem importante porque ela define as ligações dos elementos. Então, linha de localização, vamos selecionar como face de acabamento externa, tá? Aqui, vamos deixar habilitado cadeia, para ela já ir fazendo a conexão conforme nós vamos construindo. E deslocamento é zero, porque eu quero que crie exatamente no ponto que eu clicar, tá bom? Então, vamos lá. Aqui, vamos olhar ainda as propriedades aqui de instância, que tem a restrição da base como pavimento térreo. Aqui nós podemos mudar, por exemplo, se estivesse no pavimento superior e quisesse criar uma parede no pavimento térreo, poderia, mas aqui vamos deixar nesta vista que nós estamos trabalhando mesmo. Deslocamento, eu não quero nenhum tipo de deslocamento para baixo, tá? Em direção ao jardim. Eu quero que inicie mesmo ali neste nível. Então, eu vou colocar como zero. Restrição superior já está conectada, como nós definimos aqui em cima, na laje, tá? E se eu quisesse ter uma conexão, por exemplo, além da laje superior, colocasse mais um deslocamento, eu poderia colocar aqui um valor. Então, ele ficaria, por exemplo, se eu somasse 50 centímetros, ficaria 3,3 metros, tá? Então, aqui, vamos selecionar o tipo linha, tá? Clicar em um ponto aqui da tela e levar até o outro lado. Ou dar um ESC, tá? E apareceu um aviso. Prestem muita atenção nesses avisos que está aparecendo aqui embaixo em amarelo. Nenhum dos elementos criados são visíveis na planta de piso, pavimento térreo. É possível marcar a vista ativa, seus parâmetros e configurações de visibilidade. Lembra que eu falei para você que nós íamos aprender algumas coisas mais avançadas? Então, esse é um dos itens especiais que eu trouxe aqui para o curso básico, que também vai te mostrar um conteúdo extremamente rico. Então, vou dar um ESC e nós vamos fazer o seguinte. Vou descer aqui na paleta de propriedades, e aqui em modelo de vista que eu comentei com você, quando estávamos vendo aqui a parte aqui na parte de vista, modelos de vista, tá? Nós vamos acessar este modelo de vista que está criado nesse momento.
E nós vamos fazer o seguinte. Clica nele, aqui tem vários arquivos de modelo de vista já criados, mas nós vamos aprender a fazer algumas alterações, tá? Então, aqui em modelo de sobreposição, vamos em editar e vamos habilitar os elementos que a gente quer que apareçam aqui no nosso modelo. Então, a primeira de todas, nós vamos habilitar as paredes, né? Que notamos que estavam fazendo falta. Paredes habilitadas, eu vou dar um aplicar, vou dar um OK e visualizar aqui com vocês que ela já apareceu no modelo, tá? Então, agora nós vamos habilitar outros elementos. Então, modelo de sobreposição, novamente, editar. Vamos habilitar as colunas, componentes de gabinete, que é a parte de banheiro. Vamos habilitar ainda forros, guarda-corpos, janelas, itens de detalhe. Aqui, fundações estruturais também, voltando um pouquinho, vamos deixar habilitada. Mobiliário, painéis cortina, montantes de parede, peças hidrossanitárias, pilares estruturais, pisos, portas, quadro estrutural, que são as vigas, sistema de cortina, vamos colocar também, sistema de mobiliário não precisa, telhados, e vamos habilitar aqui também áreas, eu vou voltar aqui em cima e vamos habilitar esses dois ambientes, tá? Agora vamos colocar aplicar, ok. E o que significa, antes de finalizar todo o comando, essas letras. EV é o nome da fase que a gente está trabalhando. PB é planta baixa, técnica, tá? Então, é um modelo específico para usar em todas essas vistas. Vamos aplicar novamente e ok. Agora, vamos abrir aqui o 3D para você notar como que ficou. Aqui não está aparecendo na tela, então vou dar um zoom. Ainda não apareceu, significa que a gente vai precisar fazer o mesmo que fizemos aqui no modelo de vista, mas para a planta baixa, vamos fazer para o 3D. Então, modelo de vista, vamos habilitar aqui. Modelo de sobreposição. Antes de editar aqui, vamos habilitar esta função, tá? Que daí a gente controla tudo pelo modelo de vista e não pelas propriedades do tipo. Vamos em modelo de vista, editar. Lembrando que ainda são configurações iniciais, tá? Então, aqui, ambiente a gente não precisa, que vai ser a área. No 3D não há necessidade. Vamos habilitar colunas, componentes de gabinete. Forros, guarda-corpo, fundações estruturais, janelas, mobiliário, painéis cortina, paredes, peças hidrossanitárias, pilares estruturais, pisos, portas, quadro estrutural, sistema de cortina, telhados. Essa cortina é sobre o painel cortina, tá? Vamos colocar aqui áreas. Ou, melhor ainda, áreas vamos deixar desabilitado porque se trata de um 3D. Então, aqui, vamos aplicar, ok, aplicar, ok. Você pode clicar 2 vezes com o scroll do mouse, que ele vai aproximar aqui do seu elemento que foi criado. E olha só que maravilha, já tem a nossa primeira parede criada, com todos os elementos. E aqui, olha só isso, nós temos um nível de detalhe baixo. Vamos mudar aqui para alto. E ele já está em sombreado, cores consistentes, então não vai mudar a coloração. Aqui ele não apresentou mais camadas dentro dela, porque nós estamos trabalhando com o 3D. Então, não está sendo cortado esse elemento, então não dá para notar quais materiais que tem aqui dentro. Eu vou voltar aqui para a nossa planta térrea.
Vamos colocar aqui em cores consistentes, nível alto e aproximar a imagem. Aqui nós conseguimos notar que tem diferença de material, tá? E aqui nós podemos deixar configurados vários tipos de parede, e no momento que você vai criar os seus projetos, você pode iniciar a construção a partir dele. Então, a primeira coisa, nós podemos fazer a mudança para um outro tipo de parede, tá? Como nós estamos ainda aqui num estudo de viabilidade, pode ser um tipo de parede simples, só vamos mudar a dimensão dela. Esse template é bem completo, então você já vai conseguir elaborar projetos bem completos. Então, aqui nós podemos colocar uma parede ND200, aqui tem a função externa e interna, tá? Aqui tem uma, subindo um pouquinho mais no template, tem a externa, bloco cerâmico, o bloco cerâmico de 14 e a parede de 20. Vamos selecionar esse, ele vai diminuir um pouquinho, vai ficar mais adequado ao nosso projeto e já atualizou. Agora que nós já vimos algumas propriedades de instância, eu vou mostrar as propriedades de tipo. Então, editar tipo. E aqui tem algumas funções dela. É uma função exterior, sinal que vai ser a parede externa. Isso é importante para fazer a área total da construção, tá? Então, essa é uma mudança bem significativa. Se você clicar, vai ter função interior, exterior, fundação, retenção, intradorso, shaft núcleo, tá? Então, aqui, em estrutura, é onde que a gente vai colocar os materiais. Mas, qual a diferença do ND200 para os demais? Aqui nesse estudo de viabilidade, não importa se vai ser construída em steel frame, em madeira, em bloco cerâmico. Então, nós podemos deixar sem nenhum tipo de material criado. Apenas a geometria é suficiente. Então, as paredes que nós criarmos nessa aula serão todas sem um material inserido nessa etapa. Então, aqui só tem a espessura de cada camada, tá? Note que a estrutura aqui, pela dimensão, é o bloco cerâmico, e depois tem o revestimento externo e interno da parede. Vou clicar em OK, tá? OK novamente. E aqui, olha que ele habilitou uma cota temporária de 5 metros. Então, essa é a primeira unidade de medida. Se a gente clicar nela e digitar, por exemplo, 3, ela vai atualizar automaticamente, tá? Então, nós podemos continuar construindo as paredes externas do projeto. Então, vamos lá. Arquitetura, parede. Vamos mudar aqui a nossa parede para o tipo de 20 centímetros. Vamos conferir aqui as restrições, se estão corretas. Aqui estão. Agora, eu posso clicar aqui no canto, olha que ele já vai fazer a ligação entre os dois elementos, tá? Aqui nós podemos colocar 5 metros. Vamos colocar 3 metros para cá também e fechar esse primeiro quadrado. Esse será o primeiro quadro, tá? Então, aqui já é uma parede interna, que eu posso mudar essa parede para uma parede de 15 centímetros. Então, eu vou subir aqui, visualizar o número 15, e será uma parede interna, tá? Que faz divisa com outro dormitório. Então, aqui eu vou fazer a alteração. Pode ver que ela já diminuiu o tamanho da parede, já adequou, e só que ele deixou com a cota interna como 2,65. Então, com esta parede selecionada, que eu quero movimentar esta, eu vou digitar 3 metros. Então, aqui, entre as paredes, tem 3 metros. Vamos em arquitetura. Vou criar agora mais uma parede aqui, dar continuidade, mais 3 metros. Agora,
eu posso fazer o mesmo de antes, construir com esta parede e depois fazer a mudança. Então, aqui eu vou colocar 13,5 e vou fechar este bloco. Vamos trocar. Esta parede nós podemos deixar como sendo de 20 centímetros, e esta daqui nós vamos mudar para 15 centímetros interna. Então, interna, 15 centímetros. Ok. Aqui ficou com 3,15 na parte interna. E aqui, 1,30. Vamos mover esta parede até ficar na cota 1,20. Ok. Agora aqui em parede, novamente. Vamos construir com uma parede externa de 20 centímetros, tá? Aqui vamos criar o banheiro da suíte. Então, aqui vamos deixar como sendo 2,5. Podemos criar alinhado com esta parede, tá? Eu vou fazer desalinhado, mas para mostrar para vocês como que a gente faz para alinhar as duas paredes. Aqui eu vou criar apenas um trecho, não vou fazer a completa. E agora eu vou fazer mais um trecho de parede nesse sentido, tá? Essa daqui eu vou fazer com a distância de 1,5. Agora, vamos fazer da seguinte maneira. São paredes de banheiros, todas essas. Então, eu vou deixar como 20 centímetros mesmo, independente se essa é interna. E nós vamos aqui para a aba modificar. Modificar, vamos pegar a ferramenta alinhar. Vamos alinhar estas duas faces, tá? Então, aqui, agora eu vou estender este trecho para cá. Então, aqui eu vou selecionar aparar e estender elemento único. Vou selecionar o eixo desta parede que está perpendicular e levar esta até o final. Muito bem. Agora, vamos verificar de quanto que ficou esta distância. 1,75. Podemos deixar como sendo 1,75, um banheiro um pouco maior, tá? E aqui, nós vamos criar também uma parede de 20, tá? Então, aqui arquitetura. Mas nesse trecho será uma parede interna. Então, parede interna, 20 centímetros. Então, aqui para baixo. Vamos fazer a mudança desta parede para uma parede interna, mas permanecer com 20 centímetros. Ok. Aqui, vamos mudar para 1,50, como estava antes. Esta daqui também é parede interna, então ok. E agora nós podemos conectar esses dois trechos de parede. Então, esta parede do banheiro é a ferramenta aparar e estender para o canto. E vamos selecionar o núcleo desta outra parede. Então, aqui já fechou esse quadro. Vamos visualizar no 3D, conferir como que está ficando por enquanto. Já tem a formação, então, das primeiras paredes que nós construímos. Podemos voltar aqui para o pavimento térreo, então. Agora, vamos aqui em arquitetura, parede, novamente. Nós vamos fazer algumas paredes externas para fazer mais um quarto. Então, aqui, parede de 20, externa. Vamos dar continuidade a este trecho. Vamos colocar como sendo 1 metro, depois qualquer coisa vamos ajustar. Aqui, pode ver que a cota está dentro na parte interna do objeto. Então, aqui vamos colocar mais 3 metros. Vamos levar até aqui. E vamos conferir um item agora. Você pode notar que toda essa parede está como externa, tá? Mas nós queremos, na verdade, que só esta parte fique no exterior. O restante é parte interna. Então, a gente vai fazer da seguinte maneira. Eu vou dividir
essa parede em duas partes. Aqui eu cliquei em aparar e estender para o canto por engano, mas nós vamos utilizar esta primeira ferramenta de dividir elemento. Não aconselho utilizar essa porque ela vai deixar uma distância, tá? Então, utilize esta ferramenta. Vou separar estes dois, vou unir estes itens, e agora vamos substituir esse tipo de parede para uma parede interna. Ok? E agora vamos alinhar esta face com esta. Ele fez a conexão, mas existe uma diferença de elementos, então tá tranquilo. E agora a gente pode unir essas duas paredes, tá? Aqui eu não vou fazer a substituição para uma parede de, de 15, porque não há necessidade. Agora, vamos conferir aqui. Ainda está como uma parede externa, mas na sequência, depois que construirmos a cozinha, nós podemos fazer essa alteração. Então, agora vamos em arquitetura, parede novamente. É uma parede externa da cozinha. E vamos colocar aqui sem cota, tá? Então, vou trazer mais ou menos até aqui. E será uma cozinha de 3,5 metros. Vou levar aqui para cima. Vamos alinhar esta face com esta face. Ok. Esta parede será uma parede interna. Então, já vamos substituir. Parede interna. E como ela faz divisão com a área de serviço, nós vamos deixar como 20 centímetros. Então, interna, 20 centímetros. Ok. Vamos conferir a distância, 13,5. Ok. Agora, podemos fazer uma parede de 15. Então, aqui, parede. Uma parede interna de 15 centímetros. Eu vou colocar mais ou menos aqui, depois a gente faz a conexão, tá? Então, aqui, eu vou colocar sem medida também. E vou dar um ESC. Ok? Agora, nós vamos alinhar essas duas paredes. Tá? Nós podemos até travar esse cadeado, e por que ele está aparecendo? O cadeado significa que vai bloquear, vai trancar dois elementos, deixando eles unidos. Então, no momento que eu modificar um deles, por exemplo, a posição dele, o outro também vai ter essa mesma posição. Eu vou trancar esses dois, então, e vou fazer uma modificação nesse para você entender como que significa na prática esse cadeado. E é extremamente importante porque nós precisamos de elementos alinhados dentro de uma construção. Então, aqui eu vou utilizar esta cota. Vou colocar como sendo 2,80. Olha só, esses elementos, eles estavam conectados, então eles andaram juntos, tá? Então, eu vou dar um Ctrl Z para voltar na posição original, e nós ainda podemos alinhar esses dois elementos, tá? Que é bem importante também. Então, aqui, alinhar, vamos salvar o projeto, ele aparece esses avisos, que eu gosto de ter um intervalo relativamente curto, porque assim você não irá perder o trabalho. Se acontecer do programa fechar ou alguma queda de luz, se for o caso, se você não estiver trabalhando com o notebook, então é sempre importante ir salvando, além das cópias de segurança. Então, aqui, alinhar, primeiro o elemento que a gente quer fixado, que é a referência, e depois o outro que a gente quer levar até ele. Então, aqui apareceu o cadeado, vou fechar esse cadeado. E onde que eu encontro estas restrições? É aqui nesta barra, o último elemento, revelar restrições. Onde que aparecer um tracejado vermelho, é porque existe uma restrição. E se eu quiser desbloquear alguma delas, nós podemos selecionar e abrir, que ele vai desfazer a restrição. Tá? Vou dar um Ctrl Z, porque eu quero
paredes alinhadas. Aqui, fechar esse modo de visualização, tá? E agora vamos conectar através de aparar estender elemento único até esta outra parede. Então, primeiro a nossa referência estática, depois vou dar um ESC aqui, que eu cliquei 2 vezes por engano. Então, recomeçando. Aparar estender elemento único, eu seleciono aqui a referência e depois o que nós queremos levar até essa referência. Então, aqui, fez a conexão, tranquilo. E agora, vamos criar uma parede externa que vai ficar junto à garagem e também porque é uma parede que terá tubulação. Então, vamos colocar externa de 20 centímetros. Então, aqui, vamos levar até aqui e mais um trecho. Vamos alinhar essas duas paredes. Bloquear aqui o cadeado. Vamos conferir de quanto que está essa distância. Como eu fiz sem medida, ficou uma distância quebrada. Então, agora eu posso corrigir. Lembrando que tem que selecionar o elemento que eu quero movimentar. Então, seleciono ele e vou colocar como sendo 1,80 m ali. Muito bem. Lembrando que estou criando junto com vocês. Então, esta planta, eu tenho apenas uma imagem de referência e vou colocando todas as medidas ao longo do processo de projeto, tá? Então, aqui eu posso alinhar ainda esta face com esta face. Podemos bloquear ela para deixar alinhada sempre. E agora, vamos fazer aqui deste outro lado. Então, arquitetura, parede, uma parede externa de 20 centímetros. Vamos colocar mais ou menos aqui, depois a gente ajusta esta distância. Vamos colocar de 4,70 m, já é o suficiente. Agora vamos selecionar este elemento e vamos levar esta cota até a parte externa, tá? Ficou com 1,10 m. Vamos deixar apenas com 1 metro. Deixa eu aproximar um pouquinho mais. Ok? Este quarto, nós podemos aumentar a distância dele. Olha só, aqui na parte interna ele está agora com 13,25. Então, vamos aumentar isso para 3,5 de parte interna. Então, ok? Agora, vamos continuar aqui com a parede. Vamos fazer um pequeno dente. Pode ser de 40 centímetros, para deixar um detalhe arquitetônico. Aqui, vamos deixar uma sala de 3,2. Vamos conferir como que ficou. Aqui, nós podemos deixar um pouco maior. Vamos trazer até 1,4. Vamos criar agora com paredes internas. Interna de 20 para fazer um lavabo. Então, aqui, vou trazer aqui para baixo 1,5. Por 1,5, vou fazer um lavabo quadradinho mesmo. Esta parede já será a parede externa. Então, eu vou dar um ESC. Vamos voltar aqui para a parede externa. E alinhar. Ok. Então, agora, vamos fazer mais uma parede aqui na frente, tá? E fechar com esse trecho. Esta área vamos deixar como área de serviço, como garagem, perdão. Então, parede. Aqui, parede externa, 20 centímetros. Vamos fazer aqui alinhada. Ou então, para deixar mais um detalhe arquitetônico, vamos trazer aqui um dentinho, pode ser de 0,20, algo bem pequeno mesmo. E aqui nós podemos fazer um pequeno paisagismo, que vai ficar bem interessante. Vamos trazer para cá e para cá. Agora, vamos alinhar estes
estas paredes. Então, aqui, vamos deixar alinhado. Vamos estender este trecho até o final. Conectou, muito bem. Vamos conferir quanto que está esta parede até aqui a outra. Aqui, vamos deixar um pouquinho mais longa essa parede, que ficou em aberto também. Vamos deixar ela, aqui ela está fixa. Então, vamos aumentar aqui, deixando com 3 metros. Como ela já estava conectada em um canto, ela pode crescer só para o outro lado. E aqui depois nós vamos criar uma bancada. Outro lugar que nós precisamos fechar é aqui, que eu deixei em aberto. Então, parede externa. Aqui aconteceu uma divisão estranha, então vou diminuir aqui. Vamos alinhar estas duas. As restrições não estão satisfeitas por causa dessa restrição que havia colocado aqui embaixo. Então, nós podemos clicar em remover restrições. Agora sim, vamos conectar. Então, podemos selecionar esta. Assim. Conectamos. A nossa porta de entrada será por aqui. E a nossa garagem será aqui. Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos conferir quanto que está a distância desta parede até essa. Vamos inserir uma cota fixa agora, tá? Então, aqui na aba modificar, medir, cota alinhada. Vamos colocar da parte interna. Vamos colocar nesta face, nesta, em todas elas. E como que faz isso? Clica uma vez e vai levando até a próxima, tá? Vou levar até aqui o final. E agora, para fixar essa cota, eu preciso levar até um lugar que não existe nenhum elemento. Então, aqui. Agora sim, ela foi fixada. Se você tiver dificuldades em selecionar a linha correta, aproxima um pouco mais e com a tecla Tab do teclado, você consegue mudar a referência. Pode ver que ela destaca em azul, cada uma delas, tá? Então, aqui, se você não escolhe nenhum elemento, ele não coloca a referência. Ok, 13,10. Está ok. Vamos conferir também quanto que está aqui em cima. 4,20. Ok, por enquanto é isso. Aqui ficou um lavabo de 1,30. Está ok. E agora podemos deletar esta cota. Vamos salvar o projeto. E agora, nós vamos criar a primeira laje, tá? Então, ainda vai ser aqui nesse estudo de viabilidade. Nós podemos vir na aba Arquitetura, Piso. Será um piso, uma laje, piso de 12 centímetros, ND200. E agora vamos usar outro tipo de ferramenta. Essas ferramentas também estavam ativas nas paredes, tá? Então, nós utilizamos através de uma linha. Pode ser utilizado um retângulo, um polígono circunscrito, pode ser feito um círculo, se você quer fazer paredes arredondadas com um raio, você pode utilizar essa ferramenta. Tipos de arcos também, aqui. E nós vamos fazer através desse selecionador de linhas. O que é isso? Ele forma uma linha, mas com base em uma já pré-existente. Então, vou selecionar aqui. Vamos criar em todo o contorno. Então, aqui eu vou aproximar um pouco mais. Vamos pegar como referência esta linha, a mais externa, tá? E fazer todo o contorno, porque agora nós estamos fazendo a laje, tá? Então, seleciona sempre essa linha mais para o lado de fora. E depois eu mostro o que nós precisamos fazer com essas duas. Então, aqui, formando sempre a parte externa.
Aqui já vamos criar a parte da garagem. Então, vou colocar aqui. Vamos fazer aqui uma parte de calçada também, uma calçada bem bonita. Vou fechar com esta linha. E mais uma linha aqui, tá? Então, vamos lá. Aqui, agora, vamos criar uma linha mais ou menos aqui, levando para cá. Vou fazer um recorte meio aleatório e a gente volta colocando os trechos. Então, ok. Quando que é um elemento de piso, nós vamos sempre desenhar um circuito, um perímetro fechado. Tem que ser fechado, porque senão ele não permite finalizar o comando. E você deve ter notado que quando selecionamos a ferramenta piso, que é um tipo de geometria plana, habilitou uma ferramenta aqui azul, que é um modo de desenho. Aqui nós vamos desenhar as linhas para depois ele criar a volumetria do piso, tá? Então agora, nesses cantos não estão fechados, não estão fechadas as linhas. Então, com a ferramenta parar de estender para o canto, a gente vai fechar esses perímetros, tá? Então, aqui apareceu, não é possível manter unidos os elementos, porque ele desconectou esta que estava conectada também. Então, desunir elementos, porque elas não podem ficar conectadas mesmo. Seleciona sempre, para dar certo, você tem que selecionar em direção ao ângulo que você quer formar. Então, por exemplo, aqui, eu quero formar o ângulo deste lado. Então, seleciono aqui embaixo, não aqui em cima. Então, aqui e fecho com este lado. Aqui o mesmo. Aqui agora eu vou fechar com este lado e agora eu fecho neste perímetro aqui. Aqui precisamos desenhar mais uma linha, mas antes vamos resolver nessa parte da garagem. Então, vou dar um ESC. Aqui será uma garagem para 2 carros. Então, eu vou atribuir uma cota alinhada, uma cota fixa, tá? Vou dar um ESC para sair do comando. E aqui nós precisamos de mais do que apenas o equivalente a 2 boxes de garagem, que é 2,5 cada um, então daria 5 metros. Vamos aumentar para 6,5 essa linha. Então, quando eu clico num elemento que tem uma cota, essa cota fixa, ela se transforma em temporária. Então, eu posso selecionar a linha e digitar aqui como 6,5. Ela aumenta automaticamente e quando dou um ESC, ela volta a ser fixa. Então, ela já corrige automaticamente a cota, tá? Então, aqui eu posso deletar, porque eu já finalizei esse comando. Vamos conferir quanto que está a profundidade. Vamos deixar com... Aqui 6 metros é suficiente, tá? Então, vamos selecionar esta. Não terá portão, então 6 metros é tranquilo. Agora eu posso dar um ESC. Aqui é uma garagem aberta, tá? Agora eu vou deletar esta linha. Vamos conectar. Vou fazer o seguinte, vou dar um ESC, vou deletar esta linha também. Vamos desenhar aqui a calçada que nós precisamos. Vou colocar mais ou menos aqui. Vou colocar aqui um trecho de linha e vamos fechar esse perímetro. Então, parar de estender para o canto. Primeiro a gente seleciona esta e forma o canto com esta. E agora vamos fechar aqui o canto destas duas. Agora, nós vamos fazer o mesmo com estas duas, tá? E vamos alinhar esta parede. Vou dar um ESC, começar de novo aqui, alinhar. E dar Tab até selecionar a linha da parede. Então, apareceu a linha fechada azul. Agora, eu posso selecionar a linha rosa. Fixar essas duas.
E aqui eu vou criar, não precisaria estar fazendo agora, nesta etapa de projeto, mas já vamos deixar pronto este, este detalhe. Aqui vamos fazer um pequeno jardim, vamos colocar como sendo 0,4 a distância, ele já atualizou. Agora vamos fazer um zoom out para verificar como que está. E vamos finalizar o modo de edição. Lembrando que se você não não deixou esse perímetro totalmente fechado, vai dar erro na hora de concluir o modo de edição, tá? Então, vou finalizar, aqui deu certo. Se não der certo, vai ter aqui um aviso amarelo, tá? Então, você precisa clicar em exibir o erro. Eu vou forçar um erro, assim você consegue visualizar como que é. Aqui, editar, limite, com um elemento selecionado. Vou deletar este trecho e tentar finalizar. Olha só. Além de aparecer as duas bolinhas de onde que ele está indicando onde que está faltando, né, um elemento, ele mostra aqui o aviso e podemos clicar em exibir, que ele vai aproximar do erro. Então, vamos em continuar ou criar a linha desses dois pontos e agora finalizar. Então, agora está correto. Vamos olhar nosso 3D, como que está ficando. Ele está apenas com uma cor, porque é um estudo de viabilidade, então ele não tem muitas cores para apresentar mesmo, tá? Então, agora, nós não vamos criar o telhado, mas nós vamos fazer uma laje semelhante, vamos copiar aqui para cima, tá? Então, aqui pode ser no 3D mesmo, nós vamos selecionar o elemento da laje, nós vamos copiar para a área de transferência, não pode ser de outra forma, né? Então, vamos aqui, copiar. Aqui na seta embaixo, vamos clicar em alinhado com níveis selecionados e vamos selecionar laje superior e clicar em OK. Pode ver que ele já trouxe a mesma laje que nós criamos nesse térreo aqui para cima. Então, agora, ao invés de criar tudo novamente, nós vamos editar esta laje no pavimento superior. Então, agora, aqui no navegador do projeto, vamos em laje superior. E aqui, eu gostaria de enxergar as paredes que estão no nível inferior. Então, vamos fazer o seguinte, aqui em propriedades, subjacência, faixa de nível base, vamos colocar como sendo pavimento térreo. Aplicar, e agora nós vemos a projeção dessas paredes. Então, elas estão mais clarinhas para identificar que não é nesse pavimento, que é no nível abaixo, e nós podemos colocar, então, as outras informações. Vamos selecionar essa laje, editar limite, vou excluir esta linha, esta também, vamos ligar essas duas trajetórias, tá? Que assim já forma um detalhe de platibanda e de beiral, tá? Aqui vamos trazer mais para fora. Vou colocar, o outro lado está com 90, então aqui precisa ser 1,10, que é uma parede de 20, fechou os 90. Aqui, começa o banheiro, posso deixar rente a essa trajetória. Aqui, vamos criar um beiral, então 1,10 também. Aqui nós temos a área de serviço e a janela da cozinha. Então, nós podemos conectar estes dois, este com este. Depois, nas próximas etapas de projeto, se não ficar legal essa fachada, a gente vai alterar, sem problema algum, tá? Aqui, eu não quero este dente, eu quero que venha mais para cá. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é deletar este e alinhar aqui com essa. Vou dar um ESC, pegar o comando novamente e alinhar com esta parede. Então, aqui, ok? E agora eu preciso unir esses dois pontos. Então, aqui, finalizar. Vamos anexar.
olhar agora o 3D, ver como que ficou. Aqui não tem problema, está aparecendo as paredes. Numa fase futura a gente vai alterar isso. Então aqui, olha só, a gente poderia ainda mudar esse beiral aqui, fazer uma linha só que vai ficar mais bonito. Então já vou fazer isso. Vou selecionar essa laje, 2 cliques nela, deletar esta linha e conectar esse trecho. E ficou aqui ainda um trecho de linha, posso deletar e finalizar. Vamos anexar. Ok. Agora, como eu anexei a parede e a laje, ele já ocultou, ele fez um elemento só. Então, já fica mais prático também. Muito bem, como você pode notar, independente da vista que a gente cria, em todas as outras vistas estão sendo construídas também, porque é um modelo virtual. Então, é muito legal isso, porque a gente pode criar através de uma fachada, de uma planta baixa, através de um 3D, que vai criando a nossa volumetria. E olha só, para ter os índices do solo, para ter a área da construção, tudo que precisa aqui para o estudo de viabilidade, nós já temos e é suficiente o que existe aqui. Não precisa ter portas, não precisa ter janelas. O telhado também não há necessidade, e agora nós temos informações importantes para passar essas paredes e laje que construímos para a próxima etapa com mais informações. Então, ele não se perde nenhuma informação do projeto, fica tudo centralizado aqui em um único arquivo do Revit. Na próxima aula, então, a gente vai trocar a fase e também inserir portas, janelas, colocar um acabamento diferente de piso e qualquer dúvida, vocês podem colocar ali na plataforma, que eu vou estar ajudando o máximo que for possível. Então, a ideia é que você realmente saia do papel, do 2D, né, do AutoCAD e venha para o Revit. Bons estudos, até a próxima aula.